Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Jefferson, da cidade do Rio de Fora, mais precisamente do estúdio Betel, sala infantil, fala estúdio Betel. Minha esposa só não pode escutar eu falar que aqui é o estúdio, senão ela vai me bater na hora da saída. Nós estamos estudando esse livro, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. E para iniciarmos aí o nosso bate-papo, o nosso encontro, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, segunda-feira, 31 de março de 2025. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha um início de abril abençoado, cheio de Deus. Deus possa estar abençoando aí os aniversariantes de abril, meu filho Alexandre de Oliveira e outro monte de galera, dos parentes, a minha sobrinha Sofia, o Bernardo, se eu não me engano, acho que o Léo também, que Deus abençoe essa turma toda aí, que nós possamos nos sentir gente, que nós possamos nos fortalecer na oração, na prece, no companheirismo, na amizade, no amor, e que nós possamos nos alimentar deste livro sagrado, que nós possamos caminhar de cabeça erguida, manter-se sempre de pé, é a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Horário de almoço, levei meu pai para fazer sua hemodiálise, fui fazer uma consulta médica, né? Tirar um atestado médico aí. E estou aqui fazendo umas manutenções. A gente vai fazer algumas pequenas manutenções aqui. Eu já acabei de arrumar duas torneiras. Tem uma tinta para dar uma passada de tinta ali em duas paredes ali. E aí a gente tem conseguido aí manter aqui o espaço funcionando. Se você que está nos assistindo, se você que está só de passagem, vamos ver o que esse careca fala. Se você puder nos ajudar, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, dá um like, um gostei, um monte de coisa aí. Esses monte de coisa que tem. Você já está nos ajudando. Mandar um abraço. Tem um pessoal aqui para mandar um abraço. Senão eles ficam ali de fora do portão querendo me bater, tá? Passou por aqui a Noemi, o Ulisses, o Guilherme, o Pietro, o Zé Olavo, tá? Esse pessoal passou aqui no portão. Se eu não falar o nome deles, vão querer me pegar na hora da saída. Um abraço especial para a tia Sônia, a Andressa, a Dandara, o Kelvin, o Ismael, o João, o Ulisses, o Robert, o Guilherme, a irmã Nilda, a Jéssica Lopes, o Diego, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira e tia Simone, o G te ama. Um abraço especial para os nossos inscritos, nossos maravilhosos inscritos aí. Que Deus esteja com todos vocês aí, certo? Nós vamos estar iniciando. Hoje é o nosso 22º encontro do livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai até no capítulo 40, então a gente ainda tem alguns encontros pela frente. E depois nós vamos lá para o Novo Testamento, tá? Nós entendemos que seria interessante fazer assim. Nós temos um monte de playlist, você tem que entrar aí no canal, dar uma olhada. Quem sabe alguma coisa aí te interesse, certo? Livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Gente, bebe água, tá? Bebe água. Tem uma pessoa que faz hemodiálise com meu pai. Ele é da cidade de Santos Dumont. E ele estava falando lá hoje de manhã que ele não bebia água. Ele tomava refrigerante. E hoje ele sabe a falta que faz a água por ter que fazer um tratamento de hemodiálise que é penoso, tá? E ele falou que hoje que ele não pode beber água, ele sente vontade de beber água. Então, fica a dica aí, beba água, peça a Deus para proteger a sua saúde, cuida de você, tá? Da sua saúde, vai fazer os seus exames regularmente. Eu fiz, tem 6 meses, fiz um hoje, e aí a gente vai ter nessa rotina, a pressão estava legal, o coração estava batendo. Então é isso aí, que Deus abençoe vocês. Êxodo capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício para inventar obras artísticas e trabalhar com ouro, prata, bronze e em lavramento de pedras para engastes e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de lavores. É um artista, né? Deus aqui está abençoando uma pessoa que é um artista, faz artesanato, faz obras de arte. Gente, se você pesquisar, você vai encontrar pessoas fantásticas. A gente tem igrejas aí antigas aí, né? Que foram obras aí de artistas, né? Os nossos irmãos da Igreja Católica têm igrejas centenárias aí, né? A gente tem o conhecido Aleijadinho,
tem a Capela Sistina lá, acho que em Roma, se eu não me engano, né? A gente tem o Leonardo da Vinci, nós temos o Rafael, nós temos esses artistas aí. Tanto é que o Rafael tem uma pintura bacana, né? Que é a Escola de Atenas, né? É isso mesmo. É onde estão os filósofos reunidos ali. É bonito a obra aí, tá? Tem também o Rembrandt, eu gosto muito de uma obra dele que o Retorno do Filho Pródigo. Tá o filho pródigo de joelhos, o pai abraçado com ele, o irmão mais velho logo ao lado. É bonito a obra aí. Então aqui ele está preparando uma pessoa, Deus encheu essa pessoa de sabedoria e conhecimento para fazer obras de arte, fazer artes plásticas, fazer pinturas, fazer detalhes, né? Além disso, eu lhe designei por companheiro Aoliabe. Aoliabe. Está escrito Aoliabe, tá? Filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propicitário que estará sobre ela, e todos os utensílios da tenda, a mesa com os meus utensílios, o candelabro de ouro puro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus incensos, a pia com sua base, as vestes finas de tecido e as vestes sagradas do sacerdote Arão, seus filhos, para administrar o sacerdócio, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo isso conforme tenho ordenado. Então são duas pessoas preparadas. Com certeza eles tinham seus assistentes, seus auxiliares, as pessoas que lhe apoiavam. Era uma equipe, com certeza, era uma equipe. Porque se a gente já vem falando em alguns encontros sobre o cuidado e o preparo do tabernáculo. Os detalhes são coisas bem minuciosas, detalhes em pedras, detalhes de ouro, detalhes em todo tipo de obra que você imagina, obras artísticas aí, tá? Para embelezar aí o tabernáculo, o templo, né, as igrejas. Tem aí, tá? Tem igrejas muito antigas aí, que são verdadeiras obras de arte, tá? O sábado, versículo 12, vai falar um pouquinho do sábado. É Moisés que está falando, tá? São os estatutos, as regras. Ele está no Monte Sinai conversando com Deus, está estabelecendo tudo isso aí, está passando tudo isso para o papiro. Ele está também, ele fez 2 tábuas de pedra. Isso aqui não é um pedaço de plástico, mas ele fez 2 tábuas de pedra, com certeza não era desse tamanho, eram maiores, e nessas tábuas de pedra estavam escritos aí os 10 mandamentos. Vai acontecer um evento daqui a pouco, e ele vai ter que descer com essas tábuas, ele vai ficar chateado aí, vai acontecer um negócio aí. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus sábados. Isso é um sinal entre mim e vós nas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, assim, é para estabelecer uma atenção, né? O sábado, para eles, fica como regra de descanso. Os cristãos entendem que é o domingo, os muçulmanos entendem que é a sexta, e os judeus entendem que é o sábado, tá? Então, cada um tem o seu dia sagrado. Às vezes, para você é a segunda, é o dia que você está de folga. Às vezes, para você é a terça. Às vezes, para você é a quinta. Às vezes, para você é a sexta, ou o sábado, ou o domingo, tá? Aqui está estabelecendo o sábado, o Saturday, dia de Saturno. Olha que interessante, né? Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente será morto. Você tem trabalhado nos sábados? No sábado a gente trabalhou muito. Nossa. Então nós seríamos mortos se nós fôssemos os hebreus dessa época aqui. Irmão Gesso, está trabalhando no sábado? Não, eu fui ajudar o irmão Charles aqui carregando. Não pode, irmão Gesso, você foi condenado à morte por apedrejamento. Pode acontecer, tá? Naquele tempo era comum, tá? Gente, por que a lei de Moisés está sendo tão rígida? Porque ele tira o povo de dentro de um sistema, ele está estabelecendo novas regras, novos conceitos, novos protocolos, né? Novos estatutos, e a lei vai ter que ser muito rígida, e mesmo sendo muito rígida, Moisés não vai ter tempo, não vai ter tranquilidade com essa turma aí não, tá? Vai ser cacetada em cima de cacetada. Aquele que profanar, ou certamente será morto. Qualquer que fizer algum trabalho será exterminado do meio do povo. Então, o irmão Gesto já teria dançado muito tempo. Eu sempre trabalhei aos sábados. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho
certamente será morto. Gente, hoje isso é impossível, né? A gente entende que algumas religiões, quando vão trabalhar nas empresas, elas, se eu não me engano, os adventistas do sétimo dia, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor, coloquem no comentário aí e me perdoem. E eu não sei se mais alguém que não trabalhe no sábado, tá? E aí, exemplo, um médico que não aceita fazer uma cirurgia no sábado, seria um problema, né? Ou um outro cargo de extrema delicadeza ou de extrema importância, né? Um bombeiro que talvez estaria de plantão, mas hoje ele não pode trabalhar, porque hoje é sábado e ele tem uma pessoa se afogando no lago, e ele está pertinho do lago, mas ele não pode fazer nada, porque ele está respeitando o dia de sábado. Então são questões e questões, depende da situação, tá? Quer ver um exemplo simples que eu vou dar aqui, que vocês vão me entender? Sinal vermelho. Proibido ultrapassar o sinal vermelho, tá? Proibido. Pela lei de trânsito é proibido. Mas vamos supor que dentro do seu carro tem alguém que você ama. Seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou filha, ou sua esposa. Tá passando mal. Tá tendo uma crise convulsiva. Você não sabe o que está acontecendo. E aí o sinal tá fechado. Você vai esperar o sinal abrir? Ou você vai ligar o pisca-alerta e vai arrancar com o carro, mesmo com o sinal estando vermelho para você? É isso, tá? Ou você cometeu uma infração de trânsito. Com certeza cometeu uma infração de trânsito. Mas e se esses 2 minutos, 1 minuto, não sei quanto tempo o sinal durou fechado ou aberto, se esses poucos segundos, se esses poucos minutos foram cruciais para você salvar uma vida, né? Tem isso, tá? Então são questões e questões. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Alguém mais viu isso? Não. Tiveram que acreditar e confiar na narrativa de Moisés, tá? Esse livro é atribuído a Moisés. Pode ser que alguém tenha escrito, pode ser que um grupo tenha escrito, pode ser que o próprio Moisés tenha escrito, mas nós estamos falando de umas épocas em que esses escritos eram atribuídos a alguém, assim como foi os Salmos, os Provérbios, o Pitágoras, bem lembrado, o Pitágoras, lembra do Pitágoras? Tem aqui, ó, o material do Pitágoras, ó, caiu aqui o material do Pitágoras, ó, lembra disso? Os quadradinhos, né? A soma dos quadrados da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha isso, Pitágoras. Ele não via números, ele via formas geométricas. E aí toda a literatura em volta de Pitágoras, que é atribuído a ele, foram muitas vezes escritas pelos seus seguidores. Vou usar a palavra seguidores aí, tá? Então é isso. Jesus escreveu alguma coisa? Não, escreveram sobre ele. Uma doxologia. Escreveram sobre ele. Assim como Sócrates também não escreveu nada. A gente acredita que Sócrates realmente existiu por causa de Platão, por causa de Xenofonte, se eu não me engano. E tem uma outra pessoa que fala sobre ele. Agora eu não lembro quem é. Então a gente acredita que ele existiu por causa disso. E aqui no caso o livro de Êxodo, juntamente com o Gênesis, juntamente com os outros livros, é atribuído a Moisés aí. O Levítico, o Números, o Deuteronômio é atribuído a Moisés, tá? Não sei te dizer se foi, a gente acredita que sim, porque tem toda essa aceitação que foi ele que escreveu aqui. Então, o dedo de Deus, quem que é o dedo de Deus? O próprio Moisés, que escreveu as letras, as palavras, né? Fez a sintaxe ali. Escreveu tudo em ordem para as pessoas entenderem, tá? Nós vamos entrar no capítulo 32. E o capítulo 32 é muito legal. Não muito, tá? Presta atenção o que vai acontecer. Esse povo aqui somos nós, ansiosos e angustiados. Eu estou falando porque eu sou ansioso e eu entendo que eu não ia, talvez não conseguir esperar o Moisés descer do monte. Talvez eu ia ser um desses camaradas aqui. Presta atenção o que acontece. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, estava demorando 40 dias, não é 40 minutos, não é um jogo de futebol, não é
o primeiro tempo de um jogo de futebol. 40 dias. Demorado, mais de um mês. Acercou-se de Arão e lhe disse, quem? O pessoal. O pessoal legal que saiu do Egito. O pessoal saiu do Egito, mas o Egito não saiu do pessoal. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. É como o usuário de droga, né, que para de usar droga, mas seu comportamento é o mesmo de uma pessoa que ainda está utilizando alguma substância. Levanta-te, faze-nos deuses, em plural. Por que deuses? Ah, irmão Gê, você já falou isso várias vezes. Copo, Deus dos recipientes. Caixinha, Deus dos material dourado. Isso aqui eu não sei o que é, um negócio que parece um balão dos deuses dos balões verdes que não são de verdade. Deus do Durex, por favor, me proteja dos pacotes mal embrulhados. E assim existia um tipo de Deus para um monte de coisa, né? Deus da escrita, por favor, proteja-me das péssimas palavras do irmão Gerson. Então, existia uma divindade para tudo, praticamente tudo aqui. Por isso que está no plural, né? Faze-nos deuses. Por isso que está no plural. Acho que é Elohim, se eu não me engano, né? Acho que é Elohim que fala em hebraico. Elohim é plural, deuses. Que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, eles têm a certeza que foi o Moisés, mas não estão respeitando. Não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei a mim. Interessante que ou Arão ficou com medo, porque devia ser muito mais gente do que ele e os filhos, ou ficou com medo, ou se lixou. Ele não argumentou, gente, vamos esperar mais um pouco, o Moisés, o meu irmão, está descendo, gente, o Deus verdadeiro é esse que eu sou o sacerdote. Não, ele simplesmente me dá o seu me dá me dá seu brinco, me dá seu piercing, me dá seu colar, me dá sua pulseira, me dá seu cordão de ouro, que eu vou fazer um negócio muito legal aqui, né? Não teve argumentos, o Arão não argumentou com o povo. Disse-lhe Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei. Então o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos, e com um burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Você pega algo qualquer, no caso aqui ele usou ouro, aí você dá forma para aquilo, no caso ele fez um bezerro, podia ser qualquer coisa, podia ser esse durex, esse porta durex, poderia ser esse recipiente de líquidos, conhecido como copo, podia ser este objeto de escrita, conhecido como caneta, podia ser qualquer coisa, mas por que boi? Por que bezerro? Nós estamos mudando de era, né? Mudança de era de touro, vão passar para outra era, estão tentando abandonar hábitos de adoração de outras coisas. Avião, meu tio, tá indo na padaria buscar pão, que é normal, a gente mora do lado do aeroporto. Mas quando ele vai ali no botequim, na loteria, pagar a conta. A gente mora do lado do aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora. O Instituto Betel ao lado do aeroporto da Serrinha. Tanto é que a gente teve que pagar uma taxa para Infraero. Que a gente construiu aqui muito perto. Aqui. Uns 500, 800 metros. Mais ou menos perto. Tá? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando-o, disse, amanhã será a festa do Senhor. Que Senhor? O Senhor bezerro. Não é Deus, né? Deus não tem forma. Deus tem forma para você? Como é que você acha que é Deus? Irmão Gerson, acho que Deus é um velhinho barbudo com a roupa vermelha no alto de uma montanha gelada. Então, esse não é Deus, esse é o Papai Noel. Deus é um ser ilimitado. Eu vou usar a palavra ser, mas, nossa. Que dificuldade para entender. Irmão Gerson, você estudou bastante, você não entende. Você leu a Bíblia demais, você não entende. Quem vai entender? Nenhum ser humano vai entender.
Está dentro do universo, está fora do universo, está dentro de mim, está fora de mim, está em torno de mim, está em todo lugar, já foi lá atrás, já veio na frente, está no... Tá por aí. Tá aí. Deus é, pronto, ponto final, acabou. Aí, não, faz um Deus para nós, fez um bezerro. Ele fez um bezerro, podia ser qualquer coisa. Poderia ser o smartphone da maçã mordida, poderia ser. Poderia ser um governante, poderia ser. Poderia ser um símbolo, uma marca, um país, uma nação. O dinheiro, o Pix, poderia ser qualquer coisa. Amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para folgar. Aí, vamos descansar. Hoje é feriado. Hoje é dia do bezerro. Nós somos muito legais, né? É, nós somos. Porque é mais fácil eu acreditar que aqui tem água, vendo que tem água, e falar apenas, nossa, o meu copo tá pela metade de soda limonada. Lembra da soda limonada? Nem sei, deve ter ainda, né? É. Quem não viu não vai saber, vai ter que confiar na minha palavra que é soda limonada. Mas Gerson, não é água não? Pode ser também. Ficou a dúvida, né? Mas aí no caso ele fez um bezerro de fundição, de ouro, né? No dia seguinte madrugaram, perderam a noite, não foram nem dormir, ficaram tão emocionados, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo se assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Fizeram um banquete para o bezerro que não pode fazer nada, né? Esse material aqui, ó. Isso aqui não pode fazer nada por mim se eu não permitir. Ele precisa que eu o pegue. Ele precisa que eu abra e o feche. Ele precisa que eu manuseie as peças. Ele por si só, ele não pode fazer isso. Ele necessita de um humano. Se eu colocar ele aqui e deixar ele aqui por 50 anos, ele vai apodrecer, vai dar cupim, vai dar caruncho, vai dar bicho. É isso, tá? É um bezerro, não é de ouro, mas é um bezerro de madeira. Se eu adorá-lo, ele vai se tornar uma divindade. É isso. Assim como o smartphone, assim como o computador, assim como a impressora, assim como o carro, assim como o Pix, assim como a fama. A gente tem que tomar muito cuidado. Disse o Senhor a Moisés. Foi preciso Deus intervir Moisés. Moisés estava lá em cima, tranquilo, anotando tudo que Deus falava com ele. Moisés, como que Deus falava? Não faço a mínima ideia. Não sei como falava. Se falava frente a frente, se era a voz de um anjo, se era algum tipo de vibração sonora. Tudo é uma vibração sonora, né? Se era algum tipo de código. Se falava só na sua cabeça, na sua consciência. Se falava, ele ouvia, mas ele estava de fora desse algo que falava, né? Disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o povo que fizeste subir do Egito se corrompeu, se adulterou. Esse corromper-se é bastante natural pra gente, né? Bastante. Hoje eu estava vendo uma reportagem de uma política famosa, ela é lá de fora, eu não vou falar o nome que não convém. Foi denunciada aí por um desvio de verba, 400 mil euros. Tipo assim, sabe? Isso acontece o tempo todo. Nós somos especialistas em fazer essas cagadas. Depressa se desviou do caminho que lhe eu ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram, são estes, ó Israel, os deuses que tiraram da terra do Egito. Os deuses, só tem um bezerro de ouro, mas ele entende que o bezerro representa outras coisas. Percebe que um objeto físico, um objeto feito por um ser humano, representa coisas, entidades divinas, né? Mas é um negócio que foi um homem que criou. Assim como alguém fez isso aqui, né? Alguém fez isso aqui. O irmão Gerson, pode ter sido uma máquina automática. Pois é, pode ter sido uma máquina automática. Mas quem que comanda, quem que dá comandos para essa máquina automática?
ela se auto, ela mesma se põe para funcionar, ela mesma se faz manutenção. Como que é isso, né? Sempre vai ter o humano por trás dessas coisas, tá? Sempre, tá? Por mais automatizado que seja a fábrica, a indústria, o comércio, sempre vai ter um humano operando ali. Perante ele se inclinaram, ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, é um povo de dura cerviz. É um povo duro, é um povo que sofreu, é um povo que, por causa talvez deste sofrimento, não tenha tido tempo de preparar o seu intelecto para absorver essas coisas que são mais de cima, tá? Tem isso. Perante ele se inclinaram, oferecer sacrifício, disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Não foi o deus YHWH, que a gente não sabe pronunciar, mas foi esse bezerro aí. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, é um povo de dura cerviz, agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande perdão, mas o irmão já está cansado. Farei de ti uma grande nação. Então ali dá a entender que Deus queria exterminar o povo dele. Tá claro para você? Para mim tá claro como água. Deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Furor, raiva, ira. Quem tem isso? Humanos. Certo? Então, aqui você já consegue entender que Deus aqui está sendo refletido a partir de uma perspectiva vingativa de um humano, de uma pessoa, até bem inteligente, que é o Moisés, tá? Moisés suplicou ao Senhor, em Senhor seu Deus, e disse: ó Senhor, por que me acende o teu furor contra o povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira dos teus furor e arrepende-te deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Jacó, teus servos, os quais por ti mesmos juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo de Deus. Percebe? Mais uma vez, mais uma fala humana, tá? Olha que interessante, tá? Então o Senhor se arrependeu. É estranho isso para mim. Para mim é muito estranho. Como se Deus se arrependesse. É como se Deus se arrependesse do universo. E ele estalasse os dedos. E ele pulverizasse o universo. Ou Júpiter. Qualquer um dos planetas do sistema solar que se desfizesse ia dar um negócio meio estranho aí, tá? A gente com certeza ia sair fora da nossa órbita, com certeza. Ainda mais se for um dos grandões, a gente ainda ia correr o risco de ser atingido por rochas, de coisas que vêm do espaço, e são atraídas aí por Júpiter, por Saturno, tá? Então nós estamos sempre tentando fazer com que Deus assuma aquilo que não foi Ele que determinou, ou Ele que mandou fazer. O tempo todo, tá? É claro que para mim, que Moisés tem toda uma estratégia, toda uma jogada aí, uma estratégia militar talvez, para manter o povo sob ordens aí. Torna-te da ira do seu furor, arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó, teu servo, e aos quais por ti mesmo jurastes e lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. O Senhor se arrependeu. Então é estranho porque se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é onisciência,
onipresença, um monte de coisa. É como se ele não soubesse que o povo ia fazer isso. É como se ele não tivesse o poder de mudar isso, né? Porque é um Deus que tem furor, fica com raiva. Ouvindo Josué a voz do povo que se jubilava... Não, peraí, pulei aqui. Versículo 15. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Por ambos os lados estava escrita. Aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. As tábuas estavam escritas aí, os 10 mandamentos, de um lado e do outro. Só que, se você for pegar todas as narrativas dos estatutos, das explicações, das diretrizes de Moisés, não ia caber em 2 tábuas de pedra não, tá? É muita coisa. A princípio a gente entende que são 613 leis aí, tá? Junto com os 10 mandamentos aí. E aí Moisés desceu, né, na base Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés o alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando eles ao arraial, vendo o bezerro e as danças, o povo estava muito feliz. Agora nós temos um Deus, esse Deus está conosco, esse Deus é que nos ouve, esse Deus é que nos apoia, esse Deus é que nos facilita a ir e vir nos nossos momentos de guerra, de paz, de angústias. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, o pessoal estava feliz comemorando. Nossa, em volta de um bezerro. Um negócio que outra pessoa fez, tá? Acendeu-se-lhe a ira e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Percebe que quem fica irado são os humanos, os homens. O Moisés aqui ficou muito chateado. Então penso eu que quando ele coloca que Deus ficou irado, Deus ficou nervoso, Deus se arrependeu, são sentimentos dele próprio, do próprio Moisés ou de quem escreveu, certo? Não de Deus. O Moisés está tentando defender Deus de alguma forma sim, porque foi colocado no livro, na Bíblia Sagrada, num livro muito antigo, o Antigo Testamento. Essas narrativas aqui tem mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo, 1500 mais 2000 e poucos anos, olha só, quase 4000 anos. É muito tempo, tá? É muito antigo. Então aqui ele ficou chateado, ele ficou irado, nervoso, quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou pó, e espargiu sobre a água, e deu-a de beber aos filhos de Israel. Então ele fez aqui um processo que poucas pessoas vão conseguir explicar isso, porque o metal como o ouro, quando você põe ele no fogo, um fogo em alta temperatura, ele não vira pó não, tá? Ele fica líquido, ele derrete. Derrete, depois ele vai se solidificar de novo aí. Aqui no caso ele foi pulverizado, ele virou uma espécie de pó. E esse pó foi misturado na água e deu ao povo para que ele bebesse. Meio que uma punição, né? Meio que uma punição. Se você chupar chupeta, vou passar pimenta na chupeta, você não vai chupar chupeta. Perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Nossa, que responsabilidade. Arão era o sumo sacerdote, o responsável aí para manter o povo de pé e seguindo o caminho da luz, e ele dá esse vacilo aí. Respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos livrou da terra do Egito. Aqui ele está já dando seus argumentos para se defender, porque se ele não fosse irmão de Moisés, aqui ele ia estar lascado, tá? Porque presta atenção o que vai acontecer. Então eu lhes disse, quem tem ouro arranca-o, deram-no, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Ele só lançou, ele não moldou ele. Os argumentos muito legais. A gente faz isso quando a gente quer se defender. A gente põe sempre a culpa em alguém. Não foi o povo pediu para me fazer.
E aí eu achei que você não ia voltar mais hoje. Aí eu peguei e fiz um bezerrinho, pessoal. Fiz um bezerrinho aí, pessoal. O pessoal tá gostando. Tava gostando. Moisés acabou com a festa. Moisés, você é um vacilão, acabou com a festa. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta, o sacerdote, o pastor, o profeta, o pregador, o missionário, né? Você que é líder religioso da tua crença, não pode deixar o pessoal meio abandonado não, hein? Porque senão dá esses problemas aí. Para a vergonha de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Quem está comigo? Quem está com Deus? Quem está do meu lado? Tá? Ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi, tribo de Levi, a tribo do seu irmão. Aqui já acontece algo interessante, porque pensa o seguinte: se fosse outra pessoa, outro sacerdote, que tinha construído um bezerro de ouro e o povo estava lá, dançando, comendo, bebendo, para este bezerro de ouro, o que você acha que ia acontecer com esse sacerdote? Claro que sim, tá? Claro que sim, presta atenção. Claro que sim. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um põe a mão, a sua espada sobre a colcha, passai e tomai pelo arraial, de porta em porta, mate cada um do seu irmão, cada um do seu amigo, cada um do seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Você entendeu isso aqui? Ah, que bom. 3.000 pessoas perderam suas vidas, porque o sacerdote, que era gente boa, o Arão, irmão de Moisés, o porta-voz de Deus, fez um bezerro, o pessoal estava dançando, comemorando que agora eles tinham encontrado o seu Deus. E aqui acontece essa chacina, né? Em que eles vão se matar aí, cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés: Hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão. Hoje ele vos abençoou. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós cometeste esse grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora peço, ponha o teu pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Então Moisés está pedindo a Deus para que, se fosse para imputar algum pecado, era para riscar o nome dele do livro. Que livro? O livro da vida. Este povo cometeu um pecado fazendo para si deuses de ouro. A gente faz até menos, tá? Por bem menos. Não precisa de ouro, não. Se for plástico, a gente gosta demais. Se tiver componentes eletrônicos... Alô? Oi, tudo bom? É Deus? Ô Deus, eu criei um outro negócio aqui. Você, por favor, para de me encher a paciência. A gente faz isso o tempo todo. Eu vou seguir um tal do irmão Gerson. Tudo que ele fala, eu assino embaixo. Ó, não faz isso não, tá? Não faz isso não, que se eu cair num buracão, você vai cair junto comigo. Se agarre a Jesus. Tá? Se agarre a Jesus. Hoje foste separado para o Senhor, pois cada um de vós, cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão. Hoje ele vos abençoou. Depois de uma chacina dessa. Eu estou repetindo porque é pesado e ao mesmo tempo a gente está sempre que refazendo o pensamento. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Agora vai e conduz esse povo para o lugar que tenho dito, e o meu anjo lhe irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado dele. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão fabricara. Gente, se não fosse o Arão, se o Arão não fosse irmão do Moisés, tá? Ele teria se dado mal nessa história aqui. Porque o Moisés é linha dura. É só observar como que é feito a lei aí. No próximo encontro, Êxodo, anota aí no seu super caderno, Êxodo 23º, tá? E o capítulo, anotei ao contrário aqui, capítulo 33, certo? Porque senão
Se não fosse isso, o Arão aqui, se fosse outra pessoa que fosse o responsável para falar direto com Deus, o Arão que tinha se dado mal aqui, tá? Mas como ele é irmão do cara, então Moisés deu uma aliviada para ele aí. Depois nós vamos continuar a partir do capítulo 33 aí. Agradecemos a você que está conosco, você que tem acompanhado o nosso trabalho, você que tem nos se inscrito no nosso canal, você já está nos ajudando, tá? 269 inscritos, quase 270, falta 31 para 300. Ajuda a gente aí, arruma 30 amigos para que a gente chegue lá nos 300 inscritos e daqui a pouco a gente consiga aí ficar em nível aí com o MrBeast, tá? Deus abençoe você. Bom dia, é muito engraçado. Pode ser falta de remédio mesmo, pode ser. Estou um pouquinho triste, um pouquinho apreensivo. Meu pai está passando um pouco de mal. Minha cabeça está um pouco assim, mas a gente tem conseguido fazer os trabalhos aí com muito carinho. De vez em quando eu vou lá, pergunto como é que tá. E assim é a vida. Beijo especial, tia Simone, o jeito te ama, Alexandre de Oliveira e Jéssica de Oliveira. Um abraço para nossa equipe. Irmão Charles, a irmã Grace e a Jamie Caçadora. Um abraço especial para vocês. O G ama vocês também. Fiquem com... calma, a oração. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, segunda-feira, nublada, possibilidade de chuva, que nós possamos ser gratos por esse início de semana, por esta obra social, por você, nosso maravilhoso inscrito. Que Deus possa estar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. A gente se vê por aí, tá? Deus abençoe. Valeu, gente.